Moçambique está a sofrer um ataque soberano. Se a presidente da Tanzânia disse que os sul-africanos têm 48 horas para retirar-se, a Gana, a Nigéria, o Moçambique continua calado. O Moçambique, então, tem filhos desprotegidos na África do Sul. O problema da xenofobia na África do Sul é um problema de base. Fala-se muito aqui de Nelson Mandela, em 1994, venceu o apartheid, mas Nelson Mandela fez acordo com os brancos. Essa parte é uma parte que a história está a fingir. Interessa muito aos europeus. Nelson Mandela não é aquele tão grande herói que nós pensávamos, apesar de ser um grande herói. Nelson Mandela negociou a África com os brancos, garantiu brancos que o apartheid ia continuar. Ele, o próprio Nelson Mandela, limitou a guerra que até a Winnie Mandela defendia, que era a esposa dele. Criou como é que a Graça Machel consegue chegar na África do Sul e ser esposa de Nelson Mandela? Foram um bocado de problemas conjugais que Nelson Mandela e a Winnie. A Winnie Mandela queria continuar a guerra, a guerra de revolução do ACN, mas nós dizemos do ANC contra a África do Sul. Jacob Zuma viu aqui na José Guerreiro. Como é agora que os filhos, tem 3 filhos que nasceram aqui em Moçambique, Jacob Zuma. Como é que os filhos agora estão a defender a luta contra Moçambique? Eu acho que se o governo moçambicano não se posiciona, é a maior demonstração de falta de amor que tem pelos próprios e pelos nativos. Está muito bem mais claro. É assim, é muito simples. Moçambique está a sofrer um ataque soberano. Se a presidente da Tanzânia disse que os sul-africanos têm 48 horas para retirar-se, a Gana, a Nigéria, o Moçambique continua calado. O Moçambique, então, tem filhos desprotegidos na África do Sul. O que está a acontecer é que estão a bater moçambicanos, o pai que tinha que falar por eles não fala. O que acontece? O governo moçambicano tem guerras internas, que são as guerras de como é que vamos anunciar o combustível. O combustível vai ter que aumentar, não tem como. Eu já disse, eu tenho sempre dito que tem que parar com esse teatro, aumentar o combustível, criar formas de gestão dos próprios recursos. Não tem condição de o preço do combustível continuar os mesmos moldes que está. Não faz sentido. Isso. E nós vamos perceber, até eu que sou da oposição estou a concordar com isso. Já não faz mais sentido continuar com esse teatro. Então o governo moçambicano estava para anunciar o preço do combustível, acontece a xenofobia, acontece a crise dos bichos desaparecerem um bocado do alfinete, acontece a grande crise do... Então, são crises que o governo moçambicano, infelizmente, por muita má assessoria, está a usar os bichos como uma forma de esconder a xenofobia. Veterinários poderiam proteger mais os bichos, mas o governo não precisa de tanto. Porque quem tem que proteger os bichos são veterinários ou serviços de proteção do jardim zoológico. Porque nós, como humanos, temos que proteger humanos. Então, quando um humano, uma televisão pública, como a TVM de Moçambique, que tem a responsabilidade de informar os moçambicanos sobre o que acontece aqui e fora com os moçambicanos, não consegue criar. Não há informações de xenofobia a gerar, não há Estado. O ministro dos Negócios Estrangeiros simplesmente está apático. Não comunicou-se. Então, temos filhos de uma mãe madrasta na África do Sul que são nossos irmãos. É simples. O governo sul-africano depende muito mais, depende de Moçambique como nós dependemos deles. Então, não podemos aqui criar uma simetria que não existe. Moçambique tem capacidade de dizer, pô, vocês estão a matar essa, ok, tá bom. Vamos neste momento, como dizia aqui o colega, vamos neste momento criar uma situação de localmente, vocês também são-africanos, eu acho que a questão da energia não era uma solução muito fidedigna. Neste momento nós também dependemos, há um tic-tac que está ali. Okay. Então, não pode, já sabemos quem são os líderes. A operação todo mundo sabe quem são os líderes. Até Moçambique, quando houve uma manifestação, começaram, grande Venâncio Mundiano criou a situação. Agora que nós sabemos na África do Sul quem é a pessoa que vai para as lojas sozinho com azul, vai com a indumentária de Chaka Azul, defende ali, a polícia até o apoia. E nós, moçambicanos, estamos sempre a falar em cada manifesto sobre essas foram manifestações violentas, mas não conseguimos criticar o líder sul-africano, nem em termos de comunicado. Isso significa que moçambicanos não estão protegidos. Exato. E se o governo continuar assim, haverá menos proteção
que o Conselho Municipal pediu aos mototaxistas de proteção das cabeças. Falando em proteção das cabeças, o governo moçambicano insistiu muito na proteção das cabeças quando falou da campanha de distribuição de preservativos. E é muito estranho, quando protege cabeça de baixo, tem uma cabeça de cima não protegidas. Vamos ao intervalo e eu volto para ouvir mais opiniões, desta vez a opinião do Ernesto. Obrigado para si que agora cá para ligar a TV, estamos na DSTV, GoTV, StarTime, TMT, TV Cabo e também no nosso... Se a presidente da Tanzânia disse que os sul-africanos têm 48 horas para retirar-se, a Gana, a Nigéria, o Moçambique continua calado, o Moçambique então tem filhos desprotegidos na África do Sul. O que está acontecendo é que estão a bater moçambicanos, não, o pai que tinha que falar por eles não fala. O que acontece? O governo moçambicano tem guerras internas, que são as guerras de como é que vamos anunciar o combustível. O combustível vai ter que aumentar, não tem como. Eu já disse, eu tenho sempre dito que tem que parar com esse teatro, aumentar o combustível, criar formas de gestão dos próprios recursos. Não tem condição de o preço do combustível continuar os mesmos moldes que está, não faz sentido. Isso. E nós vamos perceber, até eu que sou da oposição estou a concordar com isso. Já não faz mais sentido continuar com esse teatro. Então o governo moçambicano estava para anunciar o preço do combustível, acontece a xenofobia, acontece a crise dos bichos desapareceram por causa do alfinete, acontece a grande crise do... Então, são crises que o governo moçambicano, infelizmente, por muita má assessoria, está a usar os bichos como uma forma de esconder a xenofobia. Veterinários podem proteger mais os bichos, mas o governo não precisa de tanto. Porque quem tem que proteger os bichos são veterinários ou serviços de proteção do jardim zoológico, porque nós como humanos temos que proteger humanos. Então, quando um humano, uma televisão pública como a TVM de Moçambique, que tem a responsabilidade de informar os moçambicanos sobre o que acontece aqui e fora com os moçambicanos, não consegue criar... Não há informações de xenofobia a gerar, não há Estado. O ministro dos Negócios Estrangeiros simplesmente está apático. Não comunicou-se. Então, temos filhos de uma mãe madrasta na África do Sul que são nossos irmãos. É simples. O governo sul-africano depende muito mais, depende de Moçambique como nós dependemos deles. Então, não podemos aqui criar uma simetria que não existe. Moçambique tem capacidade de dizer, pô, vocês estão a matar essa, ok, tá bom. Vamos neste momento, como dizia aqui o colega, vamos neste momento criar uma situação de localmente, vocês também sul-africanos, eu acho que a questão da energia não era uma solução muito fidedigna. Neste momento nós também dependemos, há um tic-tac que está ali. Okay. Então, não pode, já sabemos quem são os líderes, a operação todo mundo sabe quem são os líderes. Até Moçambique, quando houve uma manifestação pacífica, começaram, grande finança mundial criou a estação. Agora que nós sabemos na África do Sul quem é a pessoa que vai para as lojas sozinho com azul. Vai com a indumentária de Chaca Azul, defende ali, a polícia até o apoia. E nós, moçambicanos, estamos sempre a falar em cada manifesto sobre essas foram manifestações violentas, não conseguimos criticar o líder sul-africano, nem em termos de comunicado. Significa que moçambicanos não estão protegidos. Exato. E se o governo continuar assim, haverá menos proteção que o Conselho Municipal pediu aos mototaxistas de proteção das cabeças. Falando em proteção das cabeças, o governo moçambicano insistiu muito na proteção das cabeças quando falou da campanha de distribuição de preservativos. E é muito estranho, quando protege cabeça de baixo, tem uma cabeça de cima não protegidas. Vamos ao intervalo e eu volto para ouvir mais opiniões, desta vez a opinião do Ernesto. Obrigado para si que agora cá para ligar a TV, estamos na DSTV, GoTV, StarTime, TMT, TV Cabo e também no nosso